Fala, guerreiros e guerreiras! Aqui é Tene. Eu sou o Christian. Unicórnio. E eu sou o Barba. Tudo bom? Entre unicórnios. E Barbas, Voltamos. pra matar alguém. O quê? A gente vai matar. Mas a gente é do bem, Como é que se mata alguém sendo do bem? sendo assassino do credo de assassinos. Matando templários. Quê? Alguém já tirou? Hã? Já sabem do que a gente vai falar? Meu Deus. A gente hoje vai falar de Assassin's Creed, a história, nada de jogo. Por que a gente vai falar de Assassin's Creed? Vocês vão virar um canal de gameplay agora? Vocês Não. vão falar de videogame? Não. Essas coisas todas? Não. A gente gosta de jogar, óbvio, Bastante. bastante. Até Por demais. isso que a gente não compra console. Na real, assim, ó. Christian tava lá pesquisando, bem faceiro, né? Bem bonito lá suas pesquisas pra fazer, né? Conceitos de personagem e tal, até porque vem uma coisa aí nova. E apareceu pra mim o conceito do Assassin's Creed. Eu já conhecia. Tu já conhecia? Não. Eu nunca ouvi falar de Assassin's Creed antes do Chris. Tá, isso Em vem umas Maria. 3 semanas, né? 3, 4 É, semanas. umas 3, 4 semanas já. Tá. O que acontece? Eu encontrei por acaso. Já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha parado pra ver. Achava o conceito muito bonito, né? Até porque a pessoa é, né, aqui é cativada pelo visual. E eu achava o conceito realmente muito bonito, mas nunca me parei pra ver, né, a história. E eu acabei vendo e disse, eu vou dar uma olhadinha só pra ver o que eu acho. Deu Uma meia hora. olhadinha. Deu meia hora eu já tava falando contigo, deu 40 minutos eu já tava assistindo algum vídeo, no final do dia eu já era fã. Eu não aguentava mais ouvir falar de Assassin's Creed, porque eles usam roupa, porque eles são bonitos, porque não sei o Porque quê. os capuz, Porque eles e porque eles têm capuzes, mano, eles têm um troço aqui, e ó. um negócio que sai a faca lá, não sei do que. Tipo, nossa, Qual é a situação? Aí eu comecei a pesquisar. Eu sou uma pessoa que, né, gosto de saber da história do jogo. Nem tanto o jogo. Aquela parte, sabe, do filmezinho do jogo é o que mais me chama atenção. nem tanto jogo, ele não gosta tanto de jogo porque a gente ainda não joga, não temos Playstation, não temos Xbox, não temos Não, eu tenho que me coisas. cuidar. Eu Porque admito que eu sou se a gente viciado. tivesse, seria jogo só o tempo todo, não existiria canal, não existiria blog, não existiria vida. É. Eu sei, eu admito que eu sou viciado. E se eu tiver Assassin's Creed perto, eu vou precisar de um tempo, né, longe da civilização. Porque eu vou ocupar ele com assassinos. E templários. Eu vou deixar de falar isso. Aí o que acontece? Eu fiquei muito fascinado e eu cheguei pra Tene e eu peguei e falei, amor, nós, né, novos desenhos que eu vou pegar e vou fazer e eu preciso ser assassino. E ela, como assim? Te explica. Aí eu comecei a explicar e tudo mais e parti a busca, né, no YouTube. Parti o YouTube, vamos pesquisar. Aí acabamos achando acabei achando, na real, né? Tu achou O canal do Sidão do Game, né? Que a gente precisa agradecer. Cara, muito obrigado pelo teu trabalho. Se não fosse por você, nós estaríamos aqui fazendo esse vídeo. Ele tem uma sessão no canal dele que se chama Sessão Spoiler, em que ele conta Ó. toda a história, literalmente toda a história, com spoilers, com tudo, de todos os games. Eu não gosto de spoiler, né? Só. O Chris não gosta. Não só de Assassin's Creed, mas de outros também. Mas parece que o Assassin's Creed foi o que fez o canal dele ficar famoso. E com base nos vídeos que ele divulgou, nós vamos fazer o nosso, né? Vamos falar um pouquinho. A gente vai falar o que a gente gostou, não vai falar da história. É, a nós gente vai vamos falar só do que nós achamos. a nossa opinião. E vamos lá, porque Só que antes, Tem coisa. não, antes de começar, uma coisinha que a gente falou isso hoje, temos que falar. Cara, as partes históricas que o Sidão fez, vale muito a pena. Quem curte história, o cara deveria ser professor. é um trabalho de pesquisa muito bom. Vale muito a pena assistir. Olha, o cara se dedica mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. Tudo começa lá em 2007, quando foi lançado Assassin's Creed, ou Assassin's Creed 1, ou como eu preferia chamar, que é o primeiro jogo da série. Eu não me lembro muito bem da história, vou falar a verdade. Eu lembro, parcialmente, mas não é a que me fixou mais. Que é a história do assassino Altair. Eu até peguei os nomes. O primeiro é Altair Ibn Lahad. Eu devo ter falado tudo errado, mas é ele mesmo. É o Altair, o mais conhecido dos assassinos lá de Capuzinho Branco e tudo mais. E além disso, de quem mais? Quem aparece lá na história no tempo presente?
Nossa, meu Deus, ela não assistiu nada. Olha aqui. Ah, tá, o Desmond. Na Muito verdade, bem. começa tudo com o Desmond indo lá na maquininha. A maquininha se chama Animus. Indo pra Matrix. Igualzinho. Gente, eu senti uma forte conexão de Assassin's Creed, ou de quem criou Assassin's Creed, com Matrix e com Avatar. Porque era bem igual. É porque o Assassin's Creed nada mais é do que uma pessoa ser conectada a uma máquina chamada Animus pra você reviver memórias dos seus antepassados. Nesse caso é o Desmond que revive memórias do Altair, que é um antepassado assassino dele. Tá, mas não é qualquer pessoa, porque o cara já era de uma linhagem de assassinos, se ele não sabia, o pai dele era assassino. Aí ele terminou sendo capturado pela Abstergo, que é uma empresa farmacêutica, que na real é a Ordem Nova dos Templários em tempos atuais. É uma grande empresa, né, multinacional, porque ela é internacional e tal. E eles têm depois, né, eles começam a se expandir, mas vamos ficar só pela parte farmacêutica. Sim, e a história do Altair se passa na época das Cruzadas. Sim, Terceira Cruzada. Nós não vamos explicar nada porque nós somos péssimos em histórias, não sou de humanas. Eu sou gosto de história. Não generaliza, não me coloca no meio do teu negócio, porque quem é de números é tu, ó. Não sou de humanas. Eu sou de humanas. Não sou de humanas, não faço miçangas. Que preconceito. Mas, se passa na história dos Cruzados. E aí, se Isso. vocês quiserem saber o que é Cruzados, Ele passa por 3 lugares. Ele passa por Jerusalém e tem mais outras 2 cidades. Uma delas é Acre. Eu me lembro disso porque é Acre, né? Quem não vai lembrar? o Cristo. E ele, enfim, começa a se falar na real dos instrumentos do Éden. Instrumentos do Éden, tesouros do Éden, instrumentos do Éden. E começa a se ter uma noção mais ou menos se aparece a maçã do Éden pela primeira vez. Acho que aparece nesse jogo, né? Acho que não. Bom, então vai aparecer no próximo que a gente vai falar agora, que é o Assassin's Creed 2. Que as aventuras do Ezio Salvatore Auditori. É Auditori de Firenze. O que acontece? Que é o assassino mais querido por todos os jogadores. Everybody loves Ezio. Literalmente. Todos amam. Ele é muito legal, eu não vou dizer que não tenha gostado, ele é muito legal. A história continua a partir do acontecido, na realidade, no primeiro. Até porque continua sendo o Desmond se conectar e tudo mais, só que não mais dentro da empresa, agora em outro lugar. Eles acabam tendo que fugir, daí eles vão para um Animus pirata que revive a história do Ezio. Que é o seguinte, na realidade, né, assassino, eles se conectaram ou reviver, por dizer de alguma maneira. Eu comecei a achar os gráficos mais legais. Como a gente estava assistindo pelo canal do Sidão, eu estava assistindo tipo filme. Tanto é que todo dia, antes de dormir, a gente assistia um capítulo, porque era tipo como se fosse episódio de seriado. Eu tava levando isso como um seriado. E era muito bom, dá pra ver já a evolução da história, que ela vai se engajando e vai ficando boa. Nesse segundo estágio, eu já falava de Assassin's Creed até pelos cotovelos, eu ia falando pro trabalho disso, eu falava durante o trabalho, enfim. E conta a história então do Ezio, ele é italiano, é do período da Renascença? É período renascentista, é século XV. E o Ezio, ele é o cara brincalhão, o cara, sabe, cheio da onda. E como personagem ele foi introduzido desde o seu nascimento, o Assassin's Creed com o Ezio são 3, né? Que é o Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Revelations. Os três games é o Desmond acompanhando o Ezio. Isso. E é muito legal, né? O Ezio vai começando a crescer e, né, a se tornar mais ativo nessa questão de ser assassino. E continua a história lá do Éden e dos instrumentos e tudo mais, mas não se revela muita coisa, não. Não, é aí que começa a introduzir os instrumentos do Éden, que fica sabendo da primeira civilização. Não, tinha não se sabe aí. Se sabe no próximo. Não, é aí que começa. Foi ali que então a minha mente fez... Não, na verdade é na trilogia do Ezio. Eu tô falando dos 3 de um sim. Só, porque se a gente for falar de cada um, né, esse vídeo vai ter 50 mil anos. Logo depois vem o Brotherhood, que é o que encerra a saga do Ezio. Não, é o Revelations. É o Revelations? É. Não, é o Brotherhood e o Revelations depois. Sim, mas o Brotherhood não encerra a saga do Ezio. Ah, é certo. Tá, mas é que continua com o Ezio.
Brotherhood chega depois, que é uns anos mais tarde, é coisa bem pouca. O Ezio volta, tipo, ele já tá com uns 40 e poucos anos e ele se torna mestre assassino. E tipo, ele vira fodão. Mor, assim e tal, e o cara já tá lá, sabe, comandando e tudo mais. E aí realmente começa a se falar da primeira civilização e minha cabeça fez... Porque o troço aí é animal. A gente não vai falar muito da primeira civilização, nem nada, porque senão, né? Mas vocês vão ter que dar uma olhada, até acompanhem, a gente vai deixar os links lá na descrição do que a gente acompanhou. É muito legal, a história aborda lá uma civilização bem antiga e tal, que criaram os humanos e aparecem lá uns vestígios de Adão e Eva, que não são como todo mundo espera. Eles são bem mais tecnológicos e o Éden é bem mais tecnológico. Essa história, é aí que começa mais... A ficar maluco, todos. A fatos históricos reais serem inseridos no videogame e tu fica assim, poxa, isso aconteceu de verdade? Isso não aconteceu? Esse personagem existiu mesmo? Esse personagem não existiu? Porque é aí que aparece o primeiro personagem histórico, que é o Leonardo da Vinci. Exatamente, que é um best friend forever do Ezio. BFF. Olha que legal. E logo depois, na sequência, como a Teni falou, encerra com o Revelations e aí sim toda a porra é revelada e tua cabeça pira, enlouquece. E é até legal porque o Ezio acha lá uma das relíquias do Éden e ele meio que se conecta com o Altair e tem uma visão relembrando o Altair e tu fica tipo... É tipo Inception, sabe? Uma coisa dentro da outra e daí tu não sabe mais o que é realidade, o que é... Detalhe importante também, o Ezio fala com a Minerva. E a Minerva explica toda a situação, né, que tá acontecendo lá e tal. E aí tu fica realmente sabendo o plano todo. E encerra, né, a saga do Desmond. Ao mundo real, tipo, o mundo tá meio que vai explodir por causa de uma onda solar lá. A onda solar que acabou com os primeiros lá. E nisso o Ezio, ele meio que fala com o Desmond que o Desmond é que vai ter que salvar o mundo, tendo que morrer. E daí o Desmond morre e salva o mundo. E aí quem aparece? A filha da Juno. Da Juno. Que essa aí, ó, é pano pra muita manga. A humanidade mesmo. Detalhe importante, assassinos, eles todos utilizam em Assassin's Creed, caso você não saiba, uma manopla que ela tem uma Hidden Blade, que é uma lâmina oculta, e esse é o grande uau da série. Até aí, a Hidden Blade era bem parecida. A partir de agora, começa a mudar. Christian quer muito uma delas, tanto é que eu já estou namorando uma. Proximamente eu vou me virar com uma Hidden Blade. E vamos pro próximo. Que é o Assassin's Creed 3, que conta a história do Connor, o primeiro assassino índio-americano. E além disso não temos mais Desmond. Tá, e como é que continua se não tem mais o Desmond pra se conectar ao Animus? E o pessoal da Ubisoft deu um jeitinho de começar a criar lá personagens que se conectam. A Ubisoft não, a Abstergo. Não, a Ubisoft criou a personagem. Creed, mas dentro do videogame tem a Abstergo. Tá, mas o que eu tentei falar é que a Ubisoft, não me confunde, a Ubisoft deu um jeitinho de criar um novo Desmond, né, pra contar a história. E aí sim, a Abstergo pegou uma pessoa para dar um jeito de continuar na questão de reviver as memórias dos assassinos para descobrirem onde estão as coisas que eles precisam descobrir como templários que são e dominaram o mundo. Aí então, né, depois que o Desmond morreu, salvou o mundo e tudo mais, entra lá a Abstergo e inventa um videogame chamado Animus, onde você pode jogar em casa. Acho que era uma coisa assim. Onde você pode jogar em casa. Aí você pode reviver, né, o seu matrix particular. É uma atriz particular. E daí vem lá um teste que conta da história do Connor, que é a Abstergo tentando ir atrás, né, das relíquias do Éden que existem no mundo real de verdade, não só no videogame. Exato. E aí a gente começa a descobrir, na realidade, um pouquinho mais do mundo dos assassinos e que o troço começa a se expandir. Eu achei particularmente esse episódio, essa história, boa. Não é das melhores. Tipo, o Connor é muito legal, visualmente falando, ele tem um visual muito bacana, assim, e tal. Mas não foi muito meu favorito, não. Logo depois do Connor, tem... O Black Flag. Não, tem o Liberations. Tem o Liberations, que foi o que tu adorou. Pode falar, que aparece a primeira assassina mulher
como personagem principal. Não que não tenha tido assassinas antes, mas existem. Só que essa foi a primeira principal, assim, que o foco foi nela, que é da Aveline de Grandpré. Isso. É um troço que é meio uma francesa. E... Guerra Franco-Indígena é o período, ou seja, toda aquela bagunça lá que estava começada no anterior, continua. E ela tem meio que uma conexão ali com o Connor, que tem um episódiozinho ali que eles estão... Não que eles ficam juntos, mas que eles se encontram e eu super shippei. Tu shippou bastante. Shippei pra caramba, não sei por que eles não ficam juntos. Tipo, ela é muito fodona, ela é muito legal, e tipo, ela vai lá. Só que ela é uma da que não usa capuz, ela usa um chapéuzinho lá. É, o chapéu meio revolução, sabe? Eu não achei muito bala também, não. Mas eu gostei dela. E depois vem o Black Flag, depois vem o Black Flag, que é o mais eu dormi. Desculpem, eu adoro piratas, mas... É que todo mundo fala que esse game tem mais a ver com piratas do que com Assassin's Creed. Porque o Edward Kenway, apesar de ser um personagem super amado por todo mundo, ele nunca foi um assassino de verdade. Ele foi um cara que matou um assassino, roubou a roupa dele e se enfiou lá no meio da porra toda. Né? No meio do século XVIII, que era aquela questão lá de Era Dourada, né, da pirataria. Tanto que aparece até o Barba Negra, né? Tipo, o Edward fica lá pagando de gostosão, tirando a roupa, se achando o máximo e tal. Muita gente ama. A única coisa que eu acho legal, posso até dizer também, que é aquela questão de tipo, o cara faz todas as merdas possíveis para ele depois se redimir e se tornar um assassino. Então tu vê ele caindo no poço, fazendo tudo que há de ruim, para depois a redenção, né? E ele se tornar assassino. É a única parte que eu acho legal, porque na real é meio cansativo, meio chato. E o Edward é avô do Connor. Yes. Então, pelo menos aí tem uma conexão entre todos os assassinos. Os assassinos. E o próximo, então, na verdade, assim, no Black Flag, o pessoal começou a meio que a xingar o Ubisoft, porque ficou aquela coisa... Eu não sabia, pelo menos... Tem um DLC no meio disso aí, né? Tem várias. Tipo, a gente tá falando mais dos principais, não dos outros, assim, porque tem parece um que no mundo dos videogames não é coisa de lançamento anual, não é todo ano que sai videogame. Tipo, tem um game lá que sai daqui a 2, 3 anos. Sim. E a Ubisoft diferenciou porque todo ano tem videogame novo. E entre cada história principal tem várias historinhas que eles chamam de DLCs, que seriam tipo aqueles fillers, sabe? Enquanto a gente não vai lançando coisa nova, vamos enchendo linguiça pra ganhar dinheiro e é isso aí. O pessoal gastar e essas coisas. Porque, até falando, né, uma coisa bem prática e bem real para quem conhece sobre, né, um pouquinho sobre Assassin's Creed, eu tenho essa visão como pessoa nova dentro desse universo e tal, que tá vendo a coisa, né, como uma coisa novidade mesmo, de todos. Eu acho que eles dão muita rentabilidade. E que os caras estão tirando assim, estão vendendo até a mãe. Porque qualquer coisinha que tu colocar pra vender dos jogos é legal pra caralho. Tipo, todas as Hidden Blades são boas. As manoplas são legais e aí tu tem também as figuras de ação, tem os jogos, tu tem as trilhas. É muita coisa. Foco, vamos voltar pro foco. Vamos voltar. Agora a gente vai falar do Rogue, que na verdade o Black Flag foi o que realmente começou a levar mais em conta fatos históricos do que realmente a história do videogame, que é a guerra entre assassinos e templários. E aí que começou, tipo, ser um videogame dentro da história, não a história dentro do videogame. Pausa aí. Conta o que aconteceu contigo em relação a exatamente essa parte. O quê? Não lembro. Não. Tá, eu vou dar então o início e tu vai continuar. A Atene chegou a procurar no Wikipedia determinado assunto, porque foi a partir desse... Foi no Black Flag. No Black Flag, porque ela... Não, só um pouquinho. Quer dizer então que... E aí ela foi pra procurar no Wikipedia, amor, essa pessoa existe. Aí a gente começou... Os assassinos estão aí. Porque verdade, eles se introduzem, que foi o que tu falou. O Edward é o único personagem do Black Flag que realmente não existiu. Porque se tu for ver, todos os outros personagens existiram realmente. E uma coisa que tu falou, que eu vou repetir de novo, caso ela não lembre, porque não sei se ela vai lembrar, mas que foi muito legal, é que, tipo, cada furinho da história humana, os caras pegaram e disseram, tem um furinho aqui, vamos ter um assassino aí. E aí, tipo, tudo faz sentido depois. Tipo, a pessoa, né, desapareceu misteriosamente. Aí no jogo, ela é levada por um assassino. Pronto, tá explicado. Sabe, tipo,
Vamos falar do Rogue, que eu não lembro qual que é. O Rogue é o do Shay, que é Ah. o cara que vira Templário. Eu achei chato pra caralho. Eu não gostei particularmente, tem gente que ama o Rogue, eu não achei legal, não simpatizei com o Shay, não Eu também simpatizei com a lembro. história, não curti. Tanto só é sei, que, tipo, ele é o lado participa ruim, do né? Qual é a época dele? É a... Continua. Ah, é mais ou menos a época ali junto com a do Connor. Sim, porque ele engata depois do próximo. Que eu acho que foi mesmo, tipo, só pra encher linguiça de verdade. É. Porque ele acaba virando um templário no final e não faz quase nada pelos assassinos durante o game. E se eu não me engano, foi ele que matou o pai do Do Arnaud, Arnaud. que é o nosso próximo, que é o Assassin's Creed Unity, que nós gostamos dele. Amei o Arnaud. Gente, assim, ó. Tanto eu odeio a França. Desculpem, não é a França. Eu odeio o francês, eu odeio coisas relacionadas porque eu acho muito chato. Eu amo francês. Acho Nada em contra dos franceses amo vocês. Mas é verdade, eu não curto o país de vocês. Aí... Não tem nada contra, mas tipo, né, eu odeio vocês. Não tem nada contra, mas eu não gosto, não. Tipo, Aí eu não simpatizo. Sabe quando tu não simpatiza, eu não simpatizo. Aí, mas o Arnaud, ele me chamou muito a atenção. Visualmente falando e esteticamente falando, é um jogo lindo. A construção das personagens é linda. A Phantom Blade vai ser minha. Não, mas é que eu vou comprar. Eu já falei que eu já tenho minha latinha de junta aqui pra, né, conseguir essa Hidden Blade. A Phantom Blade. Porque ele tem uma diferença, que acho que foi a primeira que deu diferente mesmo, né? Que é, ele tem uma besta. Ele abre uma besta além da Hidden Blade, da Lâmina Oculta, né? Então ela é diferente de todos os outros. E este jogo acontece em meio à Revolução Francesa e temos muitos conhecidos, né? Aparecendo neles. O principal, né? o Napoleão Bonaparte, que na verdade ele É meio chato. nem fede nem cheira. Ele não tem papel importante nenhum durante a Eu acho que a ele onda. nesse aí não aparece muita gente Não. tipo E- de importante. Todo mundo diz que o Arnaud foi uma tentativa de um novo Ezio, porque até então o Ezio foi um personagem muito amado e desde que o Ezio saiu, assim, ninguém mais gostou de nenhum personagem tanto quanto tentaram fazer, né, um malandrão, assim, que nem o Ezio, mais ou menos, mas com o Arnaud não tiveram muito sucesso, porque não gostaram muito dele, tipo, ele foi o primeiro assassino expulso da ordem. What? Isso aconteceu e eu fiz exatamente essa cara e essa reação. Porque eu não entendi. Pois é, e tipo, ele foi expulso da ordem, mas não tiraram a Hidden Blade dele, não tiraram a Ele roupa continuou dele. sendo assassino. Ele continuou sendo assassino, fazendo as coisas Tipo, que assassino faz. você não está mais entre nós. E o cara Mas olha fica assim, de ó. boa. Foda-se. E continuou. Tipo, tanto que ele se redimiu, né? Por causa de... Ele foi até o final, né? Do objetivo. Eu não me lembro no tempo atual o que acontecia lá. Não, porque ainda era aquela coisa do, tipo, ser o videogame. E eu não prestava muita atenção quando era o tempo da atuação na hora do videogame. Não, eu tava naquela situação dos caras continuarem procurando coisa. Mas... tipo, realmente dá pra ver, né? Grande parte ali da Revolução Francesa, tu consegue enxergar aquelas coisas. Tá muito presente o parkour. Muito presente. Assim, todo... Não, na verdade. dizem Ali que tá não presente, tem tanto. tá muito presente. Mas em todo o videogame, o Assassin's Creed é baseado em parkour. Que é muito legal. E o Arnaud se tornou realmente um dos meus... Não é meu favorito, mas se tornou um dos meus favoritos. E tem uma historinha legalzinha lá, com aquela mina que ele curte e tal. Aquela história de amor a deles é Templária. bonito. Um amor meio Romeu e Julieta, um assassino Totalmente. e uma templária, essas coisas assim. Totalmente. Eles meio que se juntam pra salvar a humanidade, mas cada um ainda vai pro seu lado e era isso aí. É. E depois do Unity, vem o tão esperado Syndicate deste ano, que traz os irmãos Fry, Jacob e Eve. E o Jacob é meu favorito, né? Por isso, então, a inspiração desta role. Os gêmeos Fry. É o cara muito foda. Desculpa o termo, mas ele é muito legal, ele é bacana, o jogo é legal, meio lá a Revolução Industrial. Se passa no finalzinho da Revolução Industrial, meio ali na Era Vitoriana, Eu Era fico meio Vitoriana. esquisito com isso, eu vou voltar. É totalmente vitoriano. Pra dizer a verdade, ele é totalmente vitoriano. Sim, porque se passa nela. Uma coisa que fica muito clara neste jogo é duas partes de uma mesma moeda, porque a gente vê dois gêmeos que eles têm 4 minutos de 4 diferença. minutos de diferença.
O Jacob, ele é todo porra louca, ele é todo malandrão, ele só quer briga, ele tá nem aí, ele quer ser, tipo, me viram, foda-se. E a Ivy é o contrário, ela é toda meticulosa, ela é toda, né, quietinha, ela faz as coisas do jeito que tem que ser feito, quase a gente. E uma coisa, um detalhe bem importante, Felipe Maia dubla o Jacob, que, além disto, né, é o meu dublador favorito, fato, porque ele faz as vozes do Rolo e do Sam Winchester, ambos personagens que eu gosto muito. E agora ele faz a voz também do Jacob Frye, então é muito legal. O jogo é lindo, eu achei os gráficos sensacionais. Os gráficos são bem bonitos. As roupas é que eu senti um pouco de falta de serem mais, né, vitorianas. Mas, né, não tinha como uma assassina sair pulando e matando todo mundo por aí com um vestido cheio de babados, mas tudo bem. E durante o jogo inteiro é aquela coisa assim que nem Chris explicou, o Jacob é mais malandrão, a Ivy é mais certinha. Tanto que chega uma hora que eles se separam. E nesse separão o Jacob vai lá, mata um monte de gente, faz um monte de cagada. Enquanto a Ivy tá lá, né, correndo atrás, consertando quase toda merda. Toda a merda que ele faz. E tem um monte de brigas de gangues e facções lá no meio, sabe, dessa Londres em plena Revolução Industrial. Tu consegue enxergar direitinho as pessoas na rua, cada um fazendo o que se fazia na época, as crianças brincando, tem criança, né, aparece atrás trabalhando. É muito, muito a época. E tipo, aquelas máquinas de vapor enormes, aquelas fábricas. O clima, pra mim, acho que foi um dos jogos que mais me transmitiu a época. De eu me lembrar, assim, da época de quando estudava, sabe? Esse período, acho que fiquei, né, bem impressionado. E tem a grande revelação no final do jogo que eu não vou falar, eu quero que vocês assistam o vídeo, mas vale muito a pena. Eu só posso dizer que a Juno é uma desgraça. Tu fica com ódio daquela mulher, ou seja lá o que ela for. Mas a Ubisoft tá de parabéns, realmente, pelo menos eu achei que repontou um monte. É uma saga muito boa. Eu acho que se fosse tipo pra uma série, pra uma saga de filmes ou saga de livros seria muito melhor. Tem. Porque quem tem livros, que né, eu vou comprar e eu lerei e eu falarei. vai sair filme a respeito, mas ao que os jogadores profissionais, pra quem joga videogame mesmo, que jogou todos os Assassin's Creed, diz que é uma série que chega a ficar um tanto quanto cansativa. Tanto que o Unity, todo mundo fala que é muito chato. É chato de jogar, que é um jogo que tu não tem vontade de jogar de novo. E isso eu achei meio estranho de compreender, né? Porque eu não sou uma jogadora profissional, digamos assim. Não precisa ser profissional, mas quem gosta de videogame diz que acha chato porque se torna muito repetitivo, não tem os objetivos que tu tem lá, tu não quer chegar a todos, então diz que tal do mapa lá é muito extenso. E assim, eu acho que realmente, contando com história, dos primeiros para os últimos, os primeiros eram muito melhor elaborados e os últimos estão fazendo assim, vamos fazer, quero ganhar, pô, vai comprar mesmo, vamos fazer. E acho que isso eles meio que estão pecando, né? Porque quando uma coisa dá dinheiro, tudo bem, vamos continuar jogando em time que tá ganhando, mas dá uma inovada, né? Dá uma... faz um mistério, assim, faz uma coisa mais... Porque eles simplesmente estão pegando épocas e incluindo... E jogando. É aquela coisa que eu falei, é o videogame que tá dentro da história, já não é mais a história que tá dentro do videogame. É bem aquela questão que eu tava comentando, sabe? Tipo, eu acho que tem... Eu me senti atingido não como jogador, mas como eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa questão de história, eu acho que tipo eu me sinto alimentado nessas horas, me dá vontade de desenhar, me dá vontade de escrever, porque eu me sinto que tipo, inspiração, sabe? E tu fica louco, tu tem vontade de sair rabiscando as paredes. Mas é um outro tipo de espectador, sabe? Tipo, até por isso que eu já explico, né? Não venham os jogadores dizer, esses caras aí estão falando de Assassin's Creed e nunca jogaram. Não, a gente tá falando da história. A gente tá uma outra visão. Uma outra visão, a nossa visão que é diferente, sabe? E eu gostei da história em si, do conceito geral, achei muito bonito, achei muito válido. E eu acho que daria excelentes, né, filmes se fossem feitos, né? Tomara que esse primeiro, né, com o Fassbender seja legal. E eu tô louco pra ler os livros. Os livros, as HQs eu tô com elas, os livros eu tô conseguindo eles, mas logo mais eu vou começar a ler.
E era isso. E é isso, gente. Esse vídeo ficou extenso pra caramba, porque caralho, mas é assassino demais pra falar. Mas é muito bom, gente. É muito bom. Se você tem a oportunidade de jogar, jogue. Se você já joga, fala aí pra gente o que vocês acharam. Se nunca jogaram, não tem interesse de jogar, faz como a gente, vai lá na descrição, pega os links lá do Sidão e começa a assistir. E se você quer convidar a gente pra jogar, a gente aceita. Isso aí. Esperamos muito que tenham gostado. E antes de terminar, não se esqueçam que estamos sorteando um lindo colar lá no blog. É verdade. Passa lá no blog pra saber como participar. Vai até o fim do mês, então ainda dá tempo, você ainda tem chance. E era isso mesmo. E era isso, e antes de a gente finalizar, Curta. desejar a vocês que tenham uma excelente noite de Yule ou de Natal, porque afinal de contas, quando a gente voltar, já haverá passado. Nessa hora eu fico verde porque, né? Ela eu é sou o Grinch, ela não curte muito o Natal. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, passa lá no blog, passa lá na page, faz tudo de bom. Tiver que fazer, que já tá careca de saber. Segue a gente e muito obrigado por sempre estarem aí conosco. Um beijão pra vocês. Aquele abraço, Biken, e agora assassino também. É isso aí. Feito. Tchau. Tchau.